Gravar. Ok. Então, seguindo. Então, o tópico agora é ciclo trigonométrico, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó. O que é o ciclo trigonométrico? Acho que agora vai compartilhar certo. Deixa eu me ver. Ah, agora sim. Nada de exposição interna aqui. Beleza. Olha só. Ciclo trigonométrico é o seguinte. Primeiro, tem que ser uma coisa redonda. É um círculo ou é uma circunferência. O ciclo trigonométrico ele é chamado também de círculo trigonométrico, circunferência trigonométrica, ciclo trigonométrico. Então, é uma coisa redonda. E eu preciso duas coisas para que essa coisa redonda seja um ciclo trigonométrico. Precisa de duas situações. Deixa eu colocar aqui as duas condições. Vou puxar aqui, ó. A primeira condição é que esse círculo ou essa circunferência tenha raio unitário. O que é raio unitário, senhor? Raio igual a 1. 1 centímetro, 1 quilômetro, 1 metro, uma unidade. Uma polegada é uma unidade. O raio mede 1. Isso é bem relevante, bem importante. Então, aqui, ó, isso aqui mede 1, isso aqui mede 1, isso aqui também mede 1. O raio é igual a 1. Assim também, né? Atravessado aqui, ó. Também mede 1. Muito bem. Então, o raio é igual a 1. E outra coisa que o ciclo trigonométrico também tem é orientação. Ele é orientado. É uma circunferência orientada, tem orientação. O que é orientação? Tem um sentido, que é o sentido positivo, e tem um outro sentido, que é o sentido negativo. Como que eu vou saber, senhor, qual o positivo, qual o negativo? Fácil. Um sentido que é positivo é esse aqui, ó. Esse é o sentido positivo, que é o sentido anti-horário. E o sentido negativo, logicamente, é esse outro, roda para cá, e aí é o sentido dos ponteiros, o sentido horário. Ok, então tá aí quanto à orientação. E o raio igual a 1. Muito bem. O ciclo trigonométrico, uma volta completa, fecha 360 graus. O ponto de partida para a marcação desses 360 graus é esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o começo do ciclo trigonométrico. Ele começa aqui, por isso que eu botei o sentido positivo, né, nessa posição aqui, ó, e o negativo nessa posição, porque o começo é nesse ponto, é a origem da marcação dos arcos, sempre, sempre, isso não muda. Então, eu vou dizer que esse aqui é o ponto zero da marcação. Se eu utilizar a marcação dos arcos aqui nesse ciclo trigonométrico em graus, observa que ele saindo desse ponto O e retornando a esse ponto O, eu tenho uma volta completa. E uma volta completa em graus é 360. Então, nesse mesmo ponto, eu também posso confirmar aqui 360 graus. Então, aqui eu tenho 0 graus ou 360 graus quando ele volta, quando ele fecha a volta completa. Mas aí pensa comigo, se uma volta inteira é 360, nesse ponto... Oi? Oi? O que está vendo? Acho que foi sem querer. Ah, tá. Ah, tá. Porque eu escutei SOR, não sei o quê, não sei o quê. Eu escutei SOR. Então tá. Voltando. Então, assim, ó, aqui uma volta é completa 360. Quando eu estou nesse ponto, eu dei meia volta. Eu saí daqui, ó, e cheguei até aqui. Eu dei meia volta. Então, claro, né, intuitivamente, eu sei que meia volta, 180 graus. Inclusive, a gente vê falar isso, né? Tipo, a gente vê assim, ai, eu vou mudar minha vida, não aguento mais.
eu vou fazer um giro de 360 graus na minha vida. Cara, você vai fazer um giro de 360 graus na tua vida, não vai mudar nada. Porque tu vai dar uma volta completa e vai ficar no mesmo lugar. Não mudou nada. Se tu dá um giro na tua vida, quer dar uma mudança radical na tua vida, faz um giro de 180 graus, aí sim. Né? Então, um giro de 180 é que é a metade. Fica no lado oposto. Certo? Essa é a ideia. Então, metade da volta 180. Aqui em cima, se tu pensar, ó, é a metade da meia volta. Então, metade de 180 é o 90. E aqui embaixo, o que acontece? Ó? Eu tenho 180 com mais este pedaço. Esse pedaço, essa fatia, é um quarto de volta, é 90 graus. E aí, 180 com 90, 270. Então, eu sei que aqui é, nesse ponto, 270 graus. E quando eu retorno, 360. Então, isso aí é a marcação positiva, vamos dizer assim, dos arcos, em graus. Mas eu posso marcar isso em radianos. E aí é outro tipo de mensuração de arcos. É como medir um comprimento. Eu posso medir, por exemplo, o comprimento de uma mesa em centímetros ou em polegadas. São dois sistemas de medidas diferentes. Né? São dois tipos de referências para medição. Aqui também eu tenho a medição em graus e tenho a medição em radianos. Também existe a medição em grados, mas essa unidade de grados já faz milhões de anos que eu nem vejo em lugar nenhum. Certo? Então, graus, até na calculadora científica, muitas delas ainda vem grado, né? Tu vai trocando lá, aparece assim, ó. Aparece DEG. Quando for mexer na calculadora científica e tiver DEG, é graus, né? A abreviatura de degree. É graus. Quando tu estiver trabalhando com radianos, aparece rad no visor. E quando estiver trabalhando em grados, aí é grade, aparece no visor. Certo? São 360 graus, são 2 pi radianos a volta, e são 400 grados que tem a volta completa. Bom, voltando aqui então agora para a marcação em radianos. Aqui continua sendo 0, vou usar agora a cor marrom, ó. Aqui continua sendo 0 radianos. E quando eu dou a volta completa, que é 360 graus, em radianos, significa 2 pi radianos. Então, uma volta completa, um ciclo completo, é 2 pi radianos. Então, 2 pi radianos equivale a 360 graus. Bom, se uma volta completa é 2 pi radianos, meia volta, que é o 180, em graus, equivale a 1 pi radiano. Daí, 1 pi radianos é meia volta. Metade de meia volta, que é o 90, então é metade do pi. Né? Se pi é meia volta, metade de meia volta é pi sobre 2. Então, 90 graus se equivale a pi sobre 2. E o 270, senhor? Bom, 270 pode ser obtido pegando-se o pi, que é 180, e somando mais 90, que é pi sobre 2. Posso encontrar assim. Ó. Somando isso, vou encontrar 3 pi sobre 2 radianos. Certo? Isso eu estou utilizando o sentido positivo. Deixa eu aqui pegar fazer aqui uma falcatrua. Vou pegar uma borracha aqui. Vou apagar esse sentido negativo aqui. Aí eu venho aqui, pego uma cor, que é essa aqui, e vou ali e vou pintar isso aqui. Pronto, apareceu. Ok, então estou dando ênfase para o sentido positivo. Muito bem. Agora eu vou para o outro desenho, tá? Observa que eu fiz 2 vezes o desenho. E aqui, então, eu vou usar o sentido agora negativo. Não é muito usual, mas o sentido negativo é esse. Quando os arcos são menos alguma coisa. Tipo menos 30, menos 100, menos 280, enfim. Quando os arcos são negativos, eu começo a marcar ainda desse ponto, ainda da origem aqui, ó. Só que
no sentido contrário. Bom, se eu tenho a marcação dos arcos no sentido contrário, aqui continua sendo, a origem continua sendo 0. Aqui embaixo é que será o 90 graus. Na realidade, menos 90 graus. Ou ainda, menos π sobre 2. Se eu avanço aqui, dou meia volta no sentido negativo, eu chego aqui no menos 180 graus. Ou ainda, menos π. Se eu ainda continuo andando mais 90 graus, lá em cima, eu atinjo em graus menos 270. E em radianos, menos 3π sobre 2. E quando eu completar a volta, logicamente, menos 2π. Opa, vou colocar em graus, então, aproveitar o vermelho. Menos 360 graus. E em radianos, menos 2π. Então, aí eu tenho o ciclo trigonométrico com as suas marcações em graus em radianos, no sentido positivo e no sentido negativo. Muito bem. Uma outra coisa. O ciclo trigonométrico, quando são colocados esses eixos, né, que a gente está acostumado a chamar de eixo X e eixo Y, quando eu coloco esses eixos, eu fatio o ciclo trigonométrico em 4 partes. Cada uma dessas partes é chamada de quadrantes, ou quadrante. Cada parte é uma fatia, é um quadrante. E a ordem dos quadrantes segue a orientação positiva da marcação dos arcos. Como assim, senhor? Bom, eu começo aqui no 0. E vou no sentido positivo. Então, eu começo no 0 aqui, será o meu primeiro quadrante. Aí, quando eu sigo, eu venho para cá, no sentido positivo, eu entro para o segundo quadrante. Aí, eu vou seguindo aqui, ó, no sentido positivo, eu ingresso no terceiro quadrante. E eu venho depois para fechar a volta, eu entro no último quadrante, o quarto quadrante. Então, esses são os quadrantes. E isso aí é fixo, tá? Isso não muda. O primeiro quadrante é sempre de 0 a 90, o segundo sempre de 90 a 180, o terceiro sempre de 180 a 270 e o último, quarto quadrante, de 270 a 360. Então, isso não muda. Quando eu venho para cá, para o sentido negativo, o primeiro quadrante continua sendo aqui, o segundo aqui, o terceiro no mesmo lugar e o quarto também. Então, eu mudo o sentido da marcação dos arcos, eu mudo o sinal, mas eu não mudo os quadrantes. Tranquilo até aqui? Eu engatei uma quarta e fui, hein? E aí, dúvidas dessa parte? De boa? De boa, senhor. Oi? Eu escutei o quê? Tá de De boa, boa. senhor. Ah, tá. Eu escutei uma segunda voz. Tá. Beleza. Muito bem. Matheus, acrescentar alguma coisa? Não, não. Enquanto tu estava falando aqui, eu já estava viajando com uma outra disciplina aqui que a gente viu o Argangaus, né? Tem essa representação círculo plano e eu estava fazendo um paralelo, mas não vou bugar aqui a cabeça de ninguém. Ah, cara, é bem interessante. Porque, na Mas, realidade, é o mesmo, né? É o mesmo ciclo trigonométrico. Só os sim, é o eixos. mesmo círculo com esses dividido em quadrantes. Mas, enfim, Só muda estava ali fazendo um paralelo. que o eixo X é o eixo real e o eixo Y é o eixo Não, imaginário, né? mas... dá para fazer com graus, com radianos, também dá para fazer com outros, mas não vou. Dá Sem pra essa fazer. parte hoje. Beleza, beleza. Aqui entra também Mas as ótimo. coordenadas polares, não sei se já estudou as coordenadas polares. Não, essa vai para o futuro, mas eu já dei uma olhada já, agora na história. Bom, É bem legal. não quero te assustar, mas delícia, tá? Que bom que eu me livrei de tudo isso. Eu nem acredito às vezes. Eu olho para o meu livro de álgebra aqui, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu fazia isso? Eu colava um pouco também, lógico, né? Tinha como. Mas, cara, muito punk, muito punk.
Tá louco. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Então, esse está o ciclo trigonométrico. Deixa eu colocar a data de hoje, dia 7 de outubro. E aí eu vou para a próxima lâmina. Deixa eu me ver aqui, ciclo trigonométrico 2. Aham. Bom, olha só, nós vimos que existe uma equivalência entre arcos com medição em graus e medição em radianos. E aí, claro, quando são aqueles arcos ali que limitam os quadrantes, tipo 90, 180, 270, eu já mostrei como que é. O 90 equivale a π sobre 2, o 180 equivale a π, o 270 a 3π sobre 2. Então, segue esse tipo de relação já dada. Mas, se o arco, por exemplo, não é 90, ou 270, ou 180, é um arco tipo 120, 240, sei lá, até 400, enfim, como que eu encontro a correspondência em graus e radianos de arcos, vamos dizer assim, que não sejam arcos da divisão dos quadrantes? Não está abrindo aqui minha lâmina, meu pai do céu. Aqui tem outra aberta. Fechou aqui. Aí, abriu. Sistema, baixo, fecha alguns aplicativos. Cara, eu já fechei tudo que tinha para fechar aqui. Tá mandando eu fechar. Não tem mais nada para fechar. Tudo bem. Ok. Olha só. Vou compartilhar esta tela aí. Fechou? Sim? Tá para vocês aí? Fechou. Fechou. Então, olha só. Conversões de radianos para graus, tá? E depois a gente vai fazer de graus para radianos. Isso aqui é importante em algumas expressões. Eu preciso fazer isso. Às vezes também porque eu tenho uma certa situação em radianos e, cara, radiano não é uma unidade de medida de ângulo que ela é intuitiva. Eu não consigo perceber. Se eu falo para ti assim, 40 graus, tu imagina um arco de 40, eu peço para tu desenhar, desenha um arco, um ângulo de 40 graus, tu vai ali e desenha. Né? Tu vai conseguir fazer assim, bem próximo, vai ser alguma coisa razoável. Agora, se eu te digo, desenha um arco de 5π sobre 9, tu não tem ideia do que seja. Como que é? Se é grande, se é pequeno, se é fininho, se é grosso. Então, ele não é intuitivo, embora os arcos em radiano sejam arcos, são medidas reais, dentro do conjunto dos reais, e os graus não. Mas os graus ainda assim são mais intuitivos, né? São mais carregados de significado cotidiano para a gente tem mais ideia de como que é. Então, em alguns exercícios, é interessante que tu faça todo o trabalho em graus e lá no final, ou em determinada parte do exercício, tu converta para radianos. Né? Então, de repente, ele te dá em radianos. Tu faz a conversão para graus, lida com o exercício todo em graus e lá no final tu volta para radianos. Então, às vezes, esse procedimento é útil. Então, essas transformações aí podem te ajudar. Então, eu tenho aqui transformação de radiano para graus. Então, assim, eu tenho um arco que é 5π sobre 9 radianos, 5 nonos de π radianos. Como é que eu transformo em graus? Muito, muito, muito simples. Lembra que lá no ciclo trigonométrico, nós concluímos que o valor do π radianos, π rad, ele tinha uma equivalência a 180 graus, é meia volta. Meia volta em radianos, meia volta em graus. Então, eu vou usar essa taxa de conversão, vamos dizer assim, né? Vou usar esta relação aí. Então, eu vou dizer que isso em graus é 5 vezes o π radianos aqui, ó. Eu vou substituir por 180 graus, e vou dividir por 9, só isso. Aí eu posso fazer aqui uma divisão, uma simplificação. 180 graus por 9 dá 20 graus. E aí eu obtenho que 5π
radianos sobre 9, ou 5 nonos de π radianos. Isso é igual a 5 vezes 20, que resulta em 100 graus. Então, 100 graus pode ser escrito como 5π sobre 9 radianos. Só isso. Então, é só chamar o π de 180. Mesma coisa aqui, 7 vezes o π 180 divide por 12. Mais uma vez aqui dá para fazer simplificação. 180 por 12 dá 15. E aí eu fiquei, então, com 7 vezes 15, que resulta 70, 35, 105 graus. E o último exemplo, dentro desse mesmo raciocínio, 17π sobre 5 radianos. Isso é 17 vezes o π 180 graus, divide por 5. Geralmente essa divisão aqui ela é exata. Ó. Geralmente dá para fazer essa divisão aqui. Ó. 180 por 5 dá isso o dobro de 18, 36. E aí eu tenho 17 vezes 36. 36, 17, 7 vezes 6, 42, me vai 4, 21, 25, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 3, 3, 2, 11, 1, 6, é isso? 7, 4, 21, 25, 6, 3, 2, 5, 6, 11, 1, 13, 3, 6, 612, eu tenho aqui 612 graus. Ok? É isso aí. Olha uma coisa interessante aproveitando essa lâmina. Quando o de cima, que for menor que o de baixo, tipo 5, é menor que 9. Então, significa que eu tenho menos de 1π, né? Menos de 1π. E olha o resultado. Menos que 180 graus. Aqui também, ó, 7 é menor que 12. Então, isso aqui é menos que 1π. Então, vai dar menos que 180. Realmente, ó, me deu 105. Agora, 17 quintos, o 17 é maior que 5. O 17 é 3 vezes o 5 e mais um pouquinho. Então, isso vai ser 3 vezes o 180 e mais um pouquinho. Por isso que deu esse valor aqui, ó, 612. Seria 3 vezes 180, que é 480, e mais um pedaço ainda. Tá? Então, esta é uma situação que pode fazer uma conjectura, né? Ver se faz sentido o valor que tu encontra. Né? Se o valor do π, se o valor que acompanha o π em cima é menor que o de baixo, dá menos 180. Se o valor que acompanha o π em cima é maior que o de baixo, dá mais do que 180. Tranquilo isso? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Hoje é dia 7 de outubro. Fazer outra conversão aqui. Uhum. Ó, agora abriu rápido. Vou botar aqui um zoom de 110. Lápis 2. E aí, compartilhamento. Aí. Agora o contrário, olha só. Eu vou fazer a conversão de graus para radianos, vou fazer o contrário. Tá? Quando eu converto de radianos para graus, é só pegar o π e substituir por 180. Aqui eu tenho de graus para radianos. Cara, na realidade, graus para radianos é uma regra de 3. Né? Eu vou montar aqui a regra de 3, depois eu vou descartá-la. Que seria uma coisa assim. Ó. Eu sei que
Minha internet agora tá dando sinal de instabilidade. Deu um aviso aqui. Olha só, eu sei que 180 graus equivale a 1 π radiano. Então, se eu quero um certo ângulo, vou chamar aqui de ângulo θ, né? Eu quero um certo ângulo θ. Esse ângulo θ vai ser igual a x radianos. Então, aqui vai ser radianos e aqui vai ser radianos. Eu vou converter o ângulo θ para radianos. Então, eu vou isolar o x. Se eu isolo o x, como é que fica? O 180 vai para baixo, olha só, cruzando com o x, o 180 graus vai para baixo. E em cima eu tenho o produto do outro cruzamento, que é o ângulo θ vezes π radiano. Vezes π rad. Então, é isso que eu tenho. E a partir do isolamento desse x, olha só, eu crio uma regra. Então, tu não vai precisar armar essa regra de 3 cada vez que tu for fazer uma conversão. Simplesmente tu pensa que o ângulo em radianos, o x, ele pode ser feito como? Tu pega os graus, pega a medida em graus, copia. Do lado tu põe π. E embaixo tu põe 180. Até porque, ó, 180 e π se equivalem, é como se eu cortasse aqui, ó. E aí me sobram os graus. Então tem tipo uma formulinha aí, né? Tem tipo uma regrinha. Graus, bota o π do lado e 180 embaixo. E aí é só ser feliz. É o que eu vou fazer aqui, ó. 150 graus para radianos. Eu vou pegar o 150, vou botar o π do lado e vou botar 180 embaixo. Só isso. E aí resolvo. Cancelo 0, cancelo 0. Dá para simplificar isso aqui, ó. O 15 e o 18 por 3. E aí eu obtenho 15 por 3 dá 5. 5π sobre 6. Simples assim, só isso. 420. Eu escrevo os graus. 420. Boto o π do lado. E embaixo 180. Cancelo aqui de novo, teve cancelamento de zeros, isso sempre nem sempre acontece, mas aqui aconteceu de novo. Cancelo zeros e eu posso simplificar esse 42 e esse 18. Dá por 2, dá por 3, dá por 6. Simplifico por 6. Obtenho 42 por 6 dá 7. 7π. 18 por 6 dá 3. 7π sobre 3. E o 108, mesma coisa. Escrevo os graus, 108. Boto o π do lado e 180 embaixo. Ó, aqui não teve zeros para cortar. Então, eu vou direto para a simplificação. Por quanto que eu posso simplificar isso? Eu posso simplificar por 2 de novo, por 3 e por 3 de novo. Eu posso simplificar por 36. Ah, senhor, você não enxerga essa simplificação tão grande. Vai simplificando aos pouquinhos. Eu vou simplificar aqui, ó, direto por 36. Mas dá para simplificar. Primeiro por 2, depois por 3, depois... vai simplificando. Ou também, né, gente, Jairo, dá para simplificar de cara por 9, né? Se tu olha que a soma dos algarismos de um número dá um múltiplo de 9, um número da tabuada do 9, então tu pode dividir ele por 9 ali, ó. 1 mais 0 mais 8, 9. 1 mais 8 mais 0, 9 também. Dá para simplificar por 9. Porque as duas dão por 9. Então... E aí depois tu simplifica 2 vezes por 2 ou 1 vez por 4. Isso aí, dá sim. Fazendo por 36, 108 por 36 dá 3 vezes. 3π. E 180 por 36 dá 4.
É o famoso 3/4 de π, ou 3π sobre 4 radianos. Então, aqui, rad e rad. Muitas vezes, quando tu tem uma notação de ângulo, tá? Em radianos e não vem a palavra rad, é radiano, tá? Graus tem que botar bolinha. 420 graus, 420 com a bolinha. Radianos, 7π sobre 3. Se não vem para ti que é radianos, cara, leva fé, é radianos, tá? Então, essa aí é a moral desse negócio. Foi essa lâmina? Foi. Dia 7 de outubro. Ô, senhor, isso aí não vai cair no Enem, o senhor tá viajando com esse negócio aí, só tá enchendo o saco da gente aí na quinta-feira, podia estar tomando um vinho, uma ceva, ou um chá de maçã. E eu tô aqui escutando essas bobagens. Cara, deixa eu te mostrar uma coisa. Tá abrindo. Aí abriu. Tá mais rápido agora. Olha, criou preço aqui o coisa. Vou botar 110. E vou botar aqui número 2. Uhum. E vou compartilhar. Puxa, eu compartilhei a lâmina rabiscada já. Deixa eu ver se está resolvido isso aqui. Puxa, não acredito que eu não apaguei a resolução, mas eu sou um cavalo, mas vamos ver aqui. O senhor ainda tá na outra. Aham. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Gente, enquanto o Jairo troca ali, me ocorreu um negócio que eu lembrei agora. Quando eu estudei esse conteúdo, me veio uma associação, tá? Ela, enfim, funciona para mim, não quer dizer que funciona para vocês. Como é que eu, intuitivamente, tento lembrar sempre essa equivalência entre o π e os 180 graus, tá? Acontece a gente não decorar todas as fórmulas, tá? O Jairo aí deu uma expressão que é muito bacana, tá? Que é graus vezes π dividido por 180, mas ela nem sempre é instantânea na gente. Tá? O que é que... uma das formas mais importantes que tem na geometria é a circunferência, tá? Algum de vocês lembra a circunferência de cabeça? Assim, como é que faz para fazer uma circunferência de um círculo? Para traçar? É 2πr. 2 vezes π vezes o raio. Quando o Jairo mostrou o ciclo trigonométrico, o que é que ele falou? O círculo trigonométrico ele tem um raio 1. O raio ele vai ser 1 quilômetro, 1 metro, enfim, o que der o contexto da pergunta, mas ele é 1. Está fazendo a volta de 360 graus, está fazendo a circunferência. Ela é 2 vezes π vezes 1. Então, o 180, se tu não lembra, bom, beleza, mas eu estou fazendo aqui uma circunferência inteira, estou fazendo uma volta inteira no círculo. 2 vezes π vezes 1. Essa é o princípio das coisas. Tá tudo meio associado. Claro, esse já é um conteúdo novo, ele está mais ligado na álgebra do que na geometria, mas ele tem muito a ver. Então, tá vendo um círculo, ele tem que ter uma associação, ele tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo. Muito legal. Gostei. Vou salvar aqui a lâmina que eu estou preparando. Olha que abriu errado. Minervino, 2021. Lâminas, hoje é dia 7. Vou salvar como Enem graus. Pronto, depois eu vejo. Troco o nome. Vou abrir a lâmina aqui. Tive que salvar de novo, fazer de novo a lâmina porque ela estava rabiscada. Beleza. Deixa aqui. 110. É o 2. E aqui vou compartilhar. Olha só essa questão aí. Diz assim, ó. Tá na tela? Essa questão é de 2000 e... Que bom que ele não botou... Aqui, 2018. Enem 2018. Vê que não é uma questão tão velha, hein? Uma questão recente. Diz assim, tá na tela aí? Tá, né?
Sim, aqui aparece normal. Mas música eu escutei o senhor cantando no começo. Pois é, verdade. E eu tomando chá durante a aula, é verdade, então não mudou muita coisa. Então lá, diz assim, a roça dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Então ele tem norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste. Beleza. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber, primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário, olha ali, ó, igual nós vimos, sentido anti-horário, 135 graus. Depois ele muda 60 graus no sentido horário, e depois ele muda de novo 45 graus no sentido anti-horário de novo. Aí diz assim, após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual a mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Ou seja, para que ele ponha apontando para o noroeste, né, lá onde tem uma suspeição, certo? Só que ele quer apontar para o noroeste no menor caminho possível, ele diz ali, né? Com menor amplitude possível, quer dizer, o menor giro possível. Porque se eu estou assim, né? Olha só, deixa eu pegar uma coisa que gira aqui, não tem nada que gira aqui. Isso aqui, não sei se vai dar para entender. Olha só, tampa da paçoca, hein? Olha aí, entregando a tampa da paçoca. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu tô com aqui, ó, o dedo apontado aqui no, sei lá, no C cedilha aqui, ó. Se eu giro para cá, eu dou uma volta, eu vou chegar no C cedilha. Se eu giro para cá, vou chegar no mesmo lugar. Então, tanto faz. Se eu tô aqui, ó, e eu quero ir pro C, se eu tô aqui, ó, eu quero ir pro C cedilha, eu venho, giro um pouquinho e cheguei no C cedilha. Se eu tô aqui e quero no C cedilha, eu posso fazer o contrário, eu posso sair daqui, dar uma volta maior, venho, dou quase a volta completa e paro lá em cima no mesmo lugar. É igual uma praça, né? Tu tá caminhando em volta da praça. Tu quer ir lá pro outro lado da praça tomar água, que o bebedouro é só do outro lado, a praça é redonda. Tu pode caminhar em volta dessa praça para um lado ou pelo outro. Tem um lado, de repente, tu vai caminhar menos, o outro lado vai caminhar mais. Mas para qualquer lado vai chegar no mesmo lugar. Mais ou menos isso, certo? Ele quer ir o melhor andamento, né? O melhor giro possível para ir para noroeste. Tenho 1 minuto e meio, olha só. Não sei se eu vou conseguir terminar. Se eu não terminar, a gente se despede já, pessoal. 10. Eu posso dar uma voltadinha, né? Aquelas voltadinhas básicas. Então, vamos lá. Olha só aqui, eu vou começar. Primeira mudança. Primeiro que ele está é onde mesmo? Ele está no sentido oeste. Ó. Então, ele parte daqui. Ó. E aí, primeiro giro. 135 no sentido anti-horário. Lembra? Sentido anti-horário é esse aqui, o sentido contrário aos ponteiros. Então, ele vai andar aí 135. Se eu sair daqui e venho até aqui, ó, eu andei 90. Né? Lembra que tem 90 graus aqui no quadrante. Eu até posso botar o círculo trigonométrico aqui, se tu te achar mais confortável, ó, faz a voltinha aqui, ó, para lembrar da aula do professor. Ó, tá aqui o círculo trigonométrico. Então, aqui, sai daqui e vem para cá, tu andou 90. Como tem que andar 135, tu vai andar mais aqui, ó, mais 45, tu vai parar aqui, ó. Aqui é a primeira parada. Tu andou 90 mais 45. Aqui tem 45. Até aqui tá de boa? Sim. Sim. Aí depois que ele parou